Graça e paz, queridos irmãos, que Deus os encontre em perfeita ordem, usufruindo, gozando da paz que somente Ele pode dar. Graças ao Senhor, estamos nesta boa oportunidade para mais uma vez meditarmos na palavra do Senhor. Amém? Abra sua Bíblia no texto de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17, versículo de número 6. O texto ele relata quando Paulo ele passa por Tessalônica e Bereia e algumas coisas acontecem. Vejam só, o versículo 6 diz: E não os achando, trouxeram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: Estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui. Que Deus aplique a sua palavra bendita ao nosso coração. Estes que alvoroçaram o mundo chegaram aqui. Estão também aqui perto de nós. Queridos, é impactante quando a presença de um servo de Deus no local certo, no momento certo, quando ele é enviado pelo Senhor, é extraordinário como alguma coisa há de acontecer. Quando Deus envia os seus servos para uma missão, quando Deus designa alguém para a realização da sua obra, alguma coisa acontece. Por mais que sejam coisas que para os servos do Senhor não sejam coisas tão agradáveis. Mas a bem da verdade, o propósito do Senhor precisa ser cumprido. A gente vê aqui, logo no início do capítulo 1, do capítulo 17, do versículo 1, e passando por Antípolis, a Polônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. E Paulo, como tinha por costume, foi com eles. Por 3 sábados, disputou com ele sobre as Escrituras. Então, Paulo teve uma oportunidade extraordinária de pregar em Tessalônica, em uma sinagoga, por certo, ali meio que anexo à casa de Jason, onde ele disputava as Escrituras, falava sobre Jesus Cristo, sobre a sua ressurreição, falava que Jesus Cristo era o Cristo, o enviado de Deus, aquele de quem a promessa fazia menção. Mas, queridos, reuniram-se alguns judeus que não davam o braço a torcer. Algumas pessoas que até professavam Deus como Deus das suas vidas, mas não tinha a liberalidade, o amor em seus corações e começaram então a criar dificuldades. Puxaram Jason para fora e começaram a clamar, de acordo com o texto que nós lemos, no versículo 6, clamando, dizendo: Estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui. Eu, quando li este texto, irmãos, eu fiquei analisando, eu fiquei pensando, até que ponto nós, crentes em Jesus Cristo, temos alvoroçado o mundo? Porque alguma coisa, algo há de acontecer e precisa acontecer quando eu chego em determinado lugar, uma vez que eu estou representando Cristo como igreja do Senhor, a mensagem que eu prego, ela precisa impactar as pessoas, por mais que elas não aceitem, por mais que elas rejeitem. Paulo ele teve algumas dificuldades no seu ministério, não é? Aqui atrás, no capítulo de número 16, ele também foi hostilizado por estar anunciando a palavra do Senhor, e é coisa assim extraordinária. No versículo 20 diz: E apresentando-os ao magistrado disseram: Estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade. Então, dentro do conceito das pessoas que não abriram ainda os seus corações para o Senhor, nós somos perturbadores, nós alvoroçamos as coisas e precisamos fazer isso.
Porque, a bem da verdade, o mundo, queridos, o mundo ele não pode, de forma nenhuma, estar inserido na nossa vida. Nós não podemos comungar com as coisas do mundo. Tem muito crente que quer, para se dar bem ou não ter conflitos na sua vida, acabam se aliando, fazendo concessões com o mundo. Então eu fico imaginando, eu como crente em Jesus Cristo, eu preciso impactar, por mais que haja muitas rejeições. E as rejeições sempre existirão, mas também existirão aqueles que creram, ou que crerão, aqueles que abrirão seus corações para o Senhor. A gente vê que ainda, voltando ao texto de Atos 17, a gente vê que em expondo e demonstrando as Escrituras, o versículo 3 fala, né, dizendo que o Cristo haveria de padecer, mas que ressuscitou dos mortos. Então diz no versículo 4, e alguns deles creram. Olha só, e ajuntaram-se com Paulo e Silas e também uma grande multidão de gregos religiosos e não poucas mulheres principais. Então creram. Mas o versículo 5 diz que judeus desobedientes, movidos de inveja, então começaram a criar dificuldades. E vai ser sempre assim, meus queridos. Existirão aqueles que irão dar crédito à palavra de Deus, mas existirão também aqueles que irão criar dificuldades, até mesmo para que você desista, para que você esmoreça, para que você não dê continuidade ao trabalho pelo qual o Senhor designou a que você fizesse. Então, é muito sério. Paulo ele também foi chamado de paroleiro, né? E o que significa paroleiro? Paroleiro é a pessoa que fica de lenga-lenga, de conversa fiada, a pessoa que joga conversa fora. Paulo foi chamado de paroleiro. E quantos de nós, às vezes, também somos, né? Nós somos hostilizados por algumas situações quando estamos anunciando a palavra do Senhor. Mas não podemos deixar de anunciar. Então, volto a dizer, nós precisamos fazer um movimento. A gente percebe, queridos, que quando hoje algum crente chega em determinado lugar, não tem feito diferença alguma. Porque, a bem da verdade, muitos acabam se associando às coisas desta vida. Acabam também entrando na roda dos escarnecedores, acabam não meditando na palavra de Deus e não fazendo a diferença. A gente sabe que antigamente, né, uns 30, 40 anos atrás, quando um crente ele se despontava, ele aparecia se aproximando de algum grupo de pessoas que estivesse jogando conversa fora, não, vamos respeitar porque vê um crente ali. Hoje em dia, muitos não estão respeitando mais porque muitos crentes não estão se dando valor, não estão se posicionando, se colocando no lugar. Então isso é muito sério. Mas volto a dizer, queridos, por mais que nos chamem de paroleiro, né, de conversa mole, de jogar conversa fora, por mais que digam que nós estamos perturbando a cidade ou a paz ou quem quer que seja, por mais, conforme diz no versículo 6 que lemos, por mais que nós alvorocemos o mundo e precisamos fazê-lo, irmãos, continuemos. Porque quando Paulo e os demais se ausentam ali de Tessalônica, e dá para entender que Bereia e Tessalônica eram bem próximas, então quando ele chega em Bereia e também indo à sinagoga ensinar, então muitas coisas aconteceram de forma diferente a Tessalônica. No versículo 11 diz, ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, os berenianos, né? Porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia as Escrituras, se estas coisas eram assim. Por isso, quando a gente vai pregar, anunciar a palavra de Deus, queridos, a gente precisa utilizar a palavra, a Bíblia. Não ensinarmos ou pregarmos ou anunciarmos alguém
pelo achismo. Eu acho que é assim, eu acho que é daquele jeito. A gente pode até contar algumas experiências da nossa vida, mas utilizando-se da palavra de Deus. A palavra de Deus diz isto, 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 isto. A Bíblia, ela fala deste jeito, para que as pessoas sejam aguçadas até mesmo a pesquisarem na Bíblia, para constatarem que o que você está dizendo realmente condiz com a verdade. E é interessante observar, queridos, no versículo 13, mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus também era anunciada por Paulo em Bereia, foram lá e incitaram a multidão. Veja bem, então sempre vai haver estas dificuldades, né? Aí a gente pode até pensar assim, poxa, mas Deus poderia maneirar um pouquinho, facilitar um pouco a situação. Mas infelizmente, queridos, os inimigos de Deus, eles trabalham justamente para esmorecer a nossa fé. Mas Paulo permaneceu firme. Aquele homem que sempre usou as suas convicções, uma expressão extraordinária, eu sei em quem tenho crido. Eu estou pronto para padecer por Cristo. Eu estou pronto para fazer a vontade do Senhor. Então é isso que precisa acontecer na nossa vida. Então sejamos, queridos, agitadores, sim, mas amando do Senhor. Sejamos, sim, perturbadores, por mais que nos chames de paroleiros, por mais que digam que nós estamos de conversa fiada. Mas existirão aqueles que irão crer, que irão professar fé no Senhor, que irão sair das garras de Satanás. Então não esmoreça, meu amado. Continue anunciando, continue revolucionando o mundo, fazendo a vontade do Senhor sobre qualquer pretexto que houver, qualquer dificuldade que houver, a sua fé, a sua disposição, o seu chamado e o Deus que você serve está acima disso tudo. Amém, queridos? Que Deus em Cristo nos abençoe. Em nome de Jesus. Vamos orar? Deus Santo, Deus querido, em nome de Jesus, obrigado, ó Deus, pela Tua palavra. Sabemos, ó Deus, que não é fácil cumprirmos o Teu ID, principalmente, ó Deus, nos dias atuais, quando tanta pressão, tanta coisa, ó Deus, que tem sufocado os Teus servos. Dá, ó Deus, que sejamos destemidos ou destemíveis. Dá que saiamos, ó Deus, do nosso comodismo para anunciarmos, ó Deus, a Tua palavra. Deus Santo, em nome de Jesus, cuida do Teu povo, desperta-nos, dá que possamos estar diante do Senhor como servos aprovados pelo Senhor. Em nome de Cristo, conserva, preserva, cuida da Tua igreja. Cuida, ó Deus, do Teu povo, cuida dos nossos anciãos, cuida, ó Deus, das nossas crianças, cuida de todos os nossos irmãos, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão, ó Deus, desprovidos, que o Senhor entre com a Tua providência. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus em Cristo nos abençoe, meus amados irmãos. E muito bom estarmos compartilhando a palavra do Senhor. Agora, precisamos compartilhar e compartilhar e compartilhar, para que vidas sejam alcançadas, para que o mundo conheça Jesus, por mais que sejamos incitados, por mais que sejamos caluniados, por mais que sejamos por eles reprovados, mas sempre aprovados pelo Senhor. Fiquem todos na paz e até uma próxima oportunidade. Que Deus a todos abençoe, em nome de Jesus.